Colégio Mundo Mágico. Aqui é o seu lugar. Bom dia, nono ano. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem no conforto de suas casas, se cuidando, cuidando da família, lavando bem as mãos, se higienizando, né? Mantendo a casa organizada, fazendo os seus afazeres domésticos e também mantendo os seus estudos em dia. E para que nós possamos continuar com nossas aulas, para que vocês possam ter realmente uma aprendizagem de qualidade, o Colégio Mundo Mágico da Criança agora vem oferecer para vocês aulas online, aqui pelo canal do YouTube, e também teremos aulas ao vivo, algumas lives aí, ok? Nesse momento, então, eu tenho que falar que nós vamos fazer uma retomada, seria uma reposição aí dos conteúdos que nesses últimos dias foram trabalhadas a partir de atividades online, né, de questionários, de videoaulas fornecidas pelo próprio sistema Poliedro, mas vocês não tiveram aula conosco, os seus professores. E por conta disso, nós já vamos fazer essa reposição. Então, acompanhe comigo no nono ano, porque em História nós tínhamos parado no capítulo que falava sobre as políticas de aliança, não é? Ali no finalzinho do século XIX, início do século XX, e falando aí do estopim da Primeira Guerra Mundial, que foi o assassinato do arquiduque do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando. Então, na aula de hoje, rapidamente, nós vamos retomar aí essas políticas de aliança, a rivalidade entre as nações que foram se ampliando no decorrer do século XIX e que levou aí ao grande conflito mundial, a Grande Guerra, como era chamada no período, que ocorreu entre 1914 e 1918. E aí, depois, com o segundo conflito mundial, com a Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945, então nós teremos mudado o nome para a Primeira Guerra Mundial. Então, acompanhe aqui comigo, eu tenho um quadrinho aqui para vocês, rapidamente, né, um esqueminha para nós pensarmos essa guerra. E aí eu tenho aqui dois grandes fatores que levam ao conflito, eu já vou falar um pouquinho mais deles, que são as potências europeias que se juntam em redes de aliança, que é justamente o que o último capítulo que nós estudamos trabalha, né? A formação da Tríplice Aliança e depois a formação da Tríplice Entente, lembrem-se disso, vou retomar rapidinho com vocês. E a corrida armamentista que leva a exércitos maiores e armas mais letais. Olha só, né? No contexto lá do século XIX e da Segunda Revolução Industrial e do desenvolvimento de novas armas, essas nações que lutavam por poder, que queriam hegemonia política, que queriam dominar, queriam ter força, né? Além de poder econômico, elas também investiram muito em armamento bélico, né? Financiaram pesquisas científicas, financiaram empresas, indústrias para a produção de armamento bélico. E aí nós teremos um grande avanço, e por isso que eu chamo de corrida armamentista, né? E essa corrida armamentista levou a um exército cada vez maior e armas mais letais, que vai aí ser o contexto, que vai fazer o contexto da Primeira Grande Guerra Mundial. Esses dois grandes fatores vai levar ao começo da guerra. Então começa a guerra envolvendo as maiores potências da Europa, né? Inglaterra, a França, o Império Austro-Húngaro, a Alemanha, a Itália e a Rússia, não é? Esses 6 países principalmente, depois nós teremos a entrada de outros países, enfim, até que no final da guerra entra os Estados Unidos, né, na guerra também, em 1917, e aí nós teremos, né, o desenrolar do conflito, certo? E é importante dizer que esses dois lados rivais, né, eles vão manter um equilíbrio, e o equilíbrio entre os dois lados prolonga o conflito, que é o nosso outro tópico aqui, né, para a gente memorizar. Então, galera, olha só, as forças se equiparavam tanto, eram tão próximas as forças entre esses lados rivais, que a guerra se estendeu e por mais que um vencesse uma batalha, outro vencesse outra, ninguém tinha uma vitória significativa, ninguém
impunha ao inimigo uma derrota ou uma dor tão ruim que o inimigo não conseguisse se reerguer ou manter ali os seus domínios. Nesse sentido, nós teremos o equilíbrio. E o que vai acontecer? Vai desgastar, o esforço de guerra europeu vai ser muito forte. Os países, as indústrias vão produzir tudo, as nações vão investir todo o seu potencial de crescimento econômico para a economia de guerra. Então, as indústrias vão começar a produzir apenas aquilo que é necessário para o conflito, para poder abastecer os seus soldados. E aí nós teremos, então, uma nova configuração, inclusive econômica. Fora também as destruições do território por conta das batalhas e tudo mais. E nós vamos falar um pouquinho mais disso para frente. E aí, eu tenho que lembrar que no final da guerra, em 1917, a Rússia, que vai se tornar a União Soviética, ela sai da guerra, ela se retira da guerra, né, depois da Revolução Russa, que é conteúdo para os próximos capítulos que nós vamos falar, né? Então, o Império Russo se retira, e quando ele se retira, os Estados Unidos acabam entrando logo após esse processo, ao lado da Tríplice Entente, né, da Inglaterra e da França, e os Estados Unidos revigorado, os Estados Unidos com seus soldados cheios de energia, porque não tinham 3 anos de batalha como tinham os soldados alemães, como tinham os soldados ingleses, como tinham os soldados austro-húngaros, enfim. Né? Os Estados Unidos inteiro nessa disputa, com muita força militar, com muito capital investido, né? Eles entram na guerra e acabam fazendo a diferença nesse processo, levando ao fim da guerra em 1918, com a assinatura do Tratado de Versalhes. Ok, galera? Então, assim, fica ligado aí que logo a gente vai trabalhar um pouquinho mais cada um desses pontos. Vamos voltar ali rapidinho para falar do início desse conflito, ok? Então, acompanhem comigo. As potências europeias se juntam em redes de aliança. Vocês já sabem disso, vocês estão espertos com isso. Vocês viram no capítulo anterior que em 1870 e 1871 nós temos a unificação da Alemanha, e aí na Guerra Franco-Prussiana, e a Alemanha se torna um grande império nesse momento, com uma vontade de desenvolvimento técnico e tecnológico, com uma vontade de assumir uma posição de maior importância no contexto geopolítico europeu, né, batendo de frente com a França e tentando alcançar e a Inglaterra. Nesse processo ela vai se unir com outras 2 nações, o Império Austro-Húngaro e a Itália, que têm basicamente os mesmos interesses. E nessa política de aliança, era uma aliança política, econômica e militar. Caso um desses países entrasse em guerra, todos eles iam para a guerra junto. E aí o que vai acontecer? A Inglaterra, percebendo esse fortalecimento, essa união que a Alemanha promove ali para poder se desenvolver economicamente, politicamente, para ganhar território geopolítico no contexto europeu, a Inglaterra acaba se unindo à França, e aí nós temos o início daquilo que vai ser a Tríplice Entente. E por que ela se une à França? Vamos lá. E por que Tríplice Entente? Né? A França estava revoltadíssima com a Alemanha. Vocês têm que lembrar da Guerra Franco-Prussiana, que foi o contexto da unificação da Alemanha, que a França perdeu o território de Alsácia e Lorena, uma região de mineral com muitos recursos naturais ali, importantíssimo para o desenvolvimento das indústrias francesas. Os alemães ficaram com o território para eles, e ali, nesse sentido, a França vai ter um sentimento de vingança, de revanche contra os alemães. E aí, eles inclusive vão esquecer ou vão passar por cima de um histórico já longo de rivalidade com a Inglaterra, porque se vocês se recordam, desde a Guerra dos 100 anos, França e Inglaterra, né, trocam farpas ali, né, mantém uma certa rivalidade entre eles, e isso
continuou depois. Nós podemos, inclusive, né, pensar aí no próprio contexto do Império Napoleônico, né, que os ingleses também tá na liderança ali, ou na frente contra Napoleão. Então, eles acabam fazendo um acordo e esquecendo, entre aspas, do que passou. Por isso, tríplice entente, né? Porque eles se entenderam. E aí depois o Império Russo vai entrar, né? O Império Russo, que é governado por Nicolau II, né? O czar, e nós já vamos falar nas próximas aulas aí, quando chegarmos na Revolução Russa, nós vamos dar um pouquinho mais de atenção para a participação russa na Segunda Guerra e no processo revolucionário russo. Beleza, né? Junto com essa questão das potências, que vai ampliar a rivalidade entre as nações, nós temos a corrida armamentista, que leva a exércitos maiores e armas mais letais. Olha só, outra coisa, não é? Se você está numa corrida armamentista com outra nação, a rivalidade entre vocês vão aumentando mesmo. Dentro desse contexto de desenvolvimento técnico, tecnológico, de produção de armamento bélico, de aumento de exército, nós não podemos esquecer que, no contexto da Segunda Revolução Industrial, o imperialismo do século XIX, principalmente sobre o continente africano e o asiático, também vai entrar nesse contexto e vai elevar os ânimos e as rivalidades entre as nações europeias, fazendo com que o nacionalismo, cada vez mais crescente, leve esses países a um conflito de fato. Então, eu tenho que me armar mais para que o meu rival não queira me dominar, para que o meu rival tenha respeito por mim, e isso vai levar ao conflito, não é? Beleza, galera? Isso aqui, essa aula que fica por aqui hoje, nós iniciamos ela será em 2 partes, né? Só para encerrar, nós temos que lembrar que o começo da guerra ocorre devido a um fato muito importante: o assassinato do Francisco Ferdinand, né, o arquiduque do Império Austro-Húngaro, que seria aí o próximo herdeiro, era o herdeiro, o primeiro na linha sucessória do Império Austro-Húngaro. Ele é morto em Sarajevo, na Sérvia. A Sérvia buscava por uma certa autonomia, uma certa independência, mas ainda o Império Austro-Húngaro ainda tinha certa influência ali, certo domínio da região, e os sérvios, sendo povos eslavos, né, tinha interesse dos russos de dominar aquele território da região dos Balcãs também. Então, o que vai acontecer? Quando ocorre o assassinato do arquiduque, o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia. No dia seguinte, o Império Russo declara guerra ao Império Austro-Húngaro, justamente para poder defender a Sérvia ali, a região dos Balcãs, porque caso o Império Austro-Húngaro vencesse, e possivelmente venceria os sérvios de forma até fácil, eles estariam mais próximos ainda do Império Russo. Então, para manter as suas defesas e devido ao seu interesse na região dos Balcãs, os russos declaram guerra ao Império Austro-Húngaro. E aí eu tenho um problema, porque lembra da política de alianças? Então, quando o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia, a Alemanha e a Itália já entram na guerra junto, certo? E aí, quando o Império Russo declara apoio à Sérvia, portanto, guerra ao Império Austro-Húngaro, Inglaterra e França automaticamente já entram na guerra junto. Está montado o cenário da Primeira Guerra Mundial. Ok, galera? Está montado o cenário da Primeira Guerra Mundial. E aí, as fases da guerra, as fases do conflito e o desfecho do conflito fica para a próxima aula. Não esquece de curtir o canal, né? Dar like, se inscrever, para que você possa receber aí as nossas aulas cada vez que a gente postar. E vamos lá, ó, qualquer dúvida, comenta lá no Portal Edros ou aqui. De preferência no Portal Edros, porque é onde nós vamos mandar as atividades, ok, galera? Um grande abraço e até a próxima. Colégio Mundo Mágico. Aqui é o seu lugar.